3, 2, 1. E a gente volta a falar aqui do estúdio móvel da CBN Maringá no Connect 2024. Agora estamos recebendo o vice-presidente jurídico da CBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Fernando Guedes está aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, tudo bem e você? Tudo certo. Bom, o senhor fala aqui hoje na Connect, falou aqui hoje cedo no Connect sobre a reforma tributária, né? O impacto da reforma tributária para a construção civil. E qual é esse impacto? O que já se sabe sobre esse impacto? Olha, nós teremos um impacto muito significativo nas atividades da construção civil e do mercado imobiliário, né? Afinal de contas, a gente vai passar a ter uma tributação sobre o consumo, né, a chamada tributação sobre o consumo, que hoje é limitada a 2 tributos federais, que são o PIS e a COFINS. Aí agora nós teremos com os novos tributos, especialmente o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, também Contribuição sobre Bens e Serviços, a tributação sobre todas as atividades de construção do mercado imobiliário. Aí nós estamos falando do serviço de construção em si, da incorporação imobiliária, que é a construção, né, de imóveis residenciais ou comerciais, do loteamento, da intermediação imobiliária, né, os trabalhos de corretagem, e da administração imobiliária, que é muito exercida principalmente por empresas de administração de imóveis, condomínios e tudo. Então todas essas atividades serão impactadas de alguma forma, porque terá um novo tipo de tributação sobre as suas atividades que hoje não tem. Bom, o objetivo da reforma tributária é simplificar a cobrança de tributos, né? Vai ser simplificada a cobrança para o setor da construção civil? É possível precisar isso? Olha, eu posso dizer categoricamente que nós teremos uma situação um pouquinho mais complexa que nós temos hoje, na verdade. Porque, de fato, a reforma, considerando o sistema tributário brasileiro como um todo, ela simplifica a aplicação de várias normas. Porque ela unifica as legislações estaduais, municipais, federais sobre os impostos sobre o consumo em uma legislação única e específica. Mas para o setor da construção e mercado imobiliário, como eu disse, que tem atividades que não eram tributadas pelos tributos atuais, a locação, por exemplo, né, não tem a incidência do ISS, nem de ICMS, por aí vai, nós passaremos a ter alguns controles que hoje nós não temos. No caso da incorporação imobiliária, por exemplo, existe um regime hoje tributário, chama RET, Regime Especial Tributário, que unifica o pagamento dos tributos federais em uma alíquota só, de 1% ou de 4%, a depender do empreendimento, e é calculado sobre faturamento. Não há nenhum tipo de controle sobre compras, créditos, entradas ou saídas para a apuração tributária. Com o IBS, CBS, né, dentro do regime que eles chamam de não cumulatividade, a empresa passará a ter que ter alguns controles maiores sobre aquela compra, a apropriação dos créditos decorrentes das compras, a apuração dos valores das vendas, porque o cálculo do tributo na venda ele não é simplesmente sobre faturamento, tem algumas variáveis, alguns redutores e por aí vai, e por isso, de fato, ela vai ter que ter uma estrutura diferente, um pouquinho mais complexa do que ela tem hoje. Dá para dizer se vai aumentar a tributação, vai aumentar o volume de impostos? Olha, nos estudos que foram feitos pelas empresas, né, pelas entidades do setor da construção, inclusive a CBIC, né, que foram contratadas grandes consultorias nacionais, econômicas, financeiras, para avaliar a carga tributária atual e simular a carga tributária futura com base no que está sendo discutido no Congresso Nacional hoje, em todos os cenários, praticamente, né, identificados, tanto na incorporação, como no loteamento, como na locação, como na administração e intermediação, né, foi identificado um aumento, sim, na carga tributária que pode levar a um aumento, inclusive, no preço do serviço de construção, no preço dos imóveis. Ou seja, o consumidor final vai sentir esse aumento. Nos nossos estudos hoje, da forma que foi colocado, na forma que o projeto está discutindo, sim. Teremos, sim, algum tipo de impacto. Qual foi a mensagem do senhor, então, para o público hoje do Connect? Olha, a mensagem que é o seguinte: a reforma tributária ela é importante para o país, ela é necessária dentro do contexto geral da economia, como eu disse, o sistema como um todo ele precisa ser simplificado e a forma que é tributada hoje não é, mas para o setor da construção e do mercado imobiliário nós precisamos entender essa complexidade que virá das mudanças, né? E será uma mudança de cultura por conta disso. Hoje nós estamos acostumados com uma tributação muito simplificada em relação às nossas atividades e passaremos a ter um nível de controle, o que a gente chama de conformidade ou compliance, muito maior do que a gente está acostumado hoje. Então, a mensagem que eu passo é: reforma tributária
no contexto geral, ela é boa, mas o setor imobiliário da construção precisará, de fato, entender esse novo modelo. É uma mudança de cultura que impactará as empresas de uma forma significativa e que, para isso não impacte o seu negócio, ela precisará se preparar. E se preparar como, exatamente? Tendo uma equipe especializada para entender essa reforma? Com certeza, né? A reforma, ela tá, a previsão de entrada em vigor da reforma é a partir de 2027. Até lá, né? Até lá é importante que as empresas, aí não só do setor da construção do mercado imobiliário, acho que eu coloco as empresas brasileiras como um todo. Até lá é necessário que essas empresas invistam para entender as mudanças, né? Entender as mudanças e trazer para dentro das suas atividades. Obviamente, trabalhar com recursos humanos e materiais qualificados para entender essas mudanças e trabalhar essas mudanças internamente. E, especialmente, eu entendo que recursos tecnológicos, né? Porque, hoje em dia, toda a apuração contábil e fiscal das empresas ela vem de sistemas, né, de controle e de gestão contratados. E esses sistemas têm que ser adaptados para o nosso setor, para as especificidades do setor da construção e do mercado imobiliário. Então, certamente teremos um investimento nisso aí também nesse período de transição. Uma justificativa também que é muito utilizada quando se fala em reforma tributária é a simplificação dentro das empresas, né, para se pagar impostos, né, com o departamento hoje, o custo que as empresas têm hoje para entender, acompanhar os impostos e pagar esses impostos é muito complicado, muito difícil, né? Isso vai mudar? Ou as leis podem surgir a qualquer momento, criando novos impostos, modificando o pagamento de impostos, a forma de pagamento de impostos? Olha, eu acho que assim, a ideia da reforma tributária, como diz, como um todo, né, para todos os setores da economia, a gente fala de indústria, serviços, né, tecnologia e tudo mais, a ideia é criar dois impostos. Simplificar pela unificação das regras de incidência, né? Para o setor imobiliário, já disse, haverá uma complexidade, porque nós mudaremos o nosso patamar, mudaremos a nossa forma de calcular tributos também, que está acostumado sobre faturamento e passará a ser sobre não cumulatividade, né? Mas eu posso dizer o seguinte, isso tudo dependerá de como virá a regulamentação das novas disposições legais, né? Quais são as obrigações acessórias que a Receita vai exigir dos contribuintes, que tipo de declarações teremos que entregar, que tipo de cálculos teremos que mostrar. Isso tudo vai ser debatido no ano de 2025 e 2026, porque agora nós estamos num momento de discussão e votação das chamadas leis complementares, né, de instituição dos tributos. Tem muito chão por aí ainda. Temos muito chão ainda, porque, afinal de contas, aqui nós estamos colocando as regras do jogo, né? Mas os jogadores, digamos assim, a grama, a bola, né, usando essa metáfora, se me permitem, elas serão definidos a partir do momento em que as leis forem aprovadas. Aí sim entrará a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, estados e municípios para impor ou colocar essas obrigações acessórias que as empresas têm que cumprir. Hoje você tem uma miríade de leis, de regras e tudo mais. Normas, portarias. Normas, exatamente. Tendência é que isso seja diminuído, mas precisamos entender o que exatamente a Receita vai exigir que as empresas entreguem, demonstrem, né, organizem dos seus dados para justificar ou para mostrar a apuração tributária delas. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Uma boa tarde a você e a todos que nos ouviram e assistiram. Muito obrigado. Conversamos com o vice-presidente jurídico da CEBIC, Fernando Guedes.